Olá, gente. Sejam bem-vindos ao canal Personal Bibliotecária. Antes de iniciar essa apresentação, antes de iniciar essa conversa com vocês, eu queria contar algumas coisas em relação à normalização. A normalização, de fato, ela não é difícil, mas ela tem que ser compreendida. Quando eu iniciei a graduação, em 2010, tudo é novo dentro da graduação, desde o início até o fim. Tudo aquilo que nós aprendemos é novo, então cabe nós estudar. Se não soubermos, fazer cursos de aperfeiçoamento e buscar este conhecimento. Então, a ABNT não é diferente, mas tanto voltado a elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. A ABNT ela não é esse bicho de sete cabeças, mas ela tem várias técnicas, várias regras que precisam ser seguidas para ter êxito no seu contexto do seu trabalho acadêmico. Mas vocês não estão sozinhos nessa caminhada e nem no aprendizado, pois as dificuldades que vocês estão tendo agora, as dificuldades que vocês irão ter, é a dificuldade que eu tive quando iniciei a graduação em biblioteconomia. E então, no primeiro período de biblioteconomia, nós passamos pela disciplina de editoração e normalização. Mas no primeiro momento que nós começamos a aprender a norma, a compreender a norma, é bem difícil. Mas depois essa norma vai ficando mais clara, nós vamos estudando e vamos nos aperfeiçoando. Claro que quando você é leigo no assunto e vai buscar a normalização, no caso as NBRs, de fato existe uma série de informações que às vezes confunde a nossa cabeça. Então, a partir deste momento, a partir desse novo momento, a partir do nosso canal, nós iremos dar várias dicas de como vocês tornar essa normalização de fato menos complicada. Então, o que nós vamos conversar agora, neste momento, é aprender a normalizar em menos de 3 dias, simples e descomplicado, e um método que eu estou criando para ensinar a vocês. Espero que vocês gostem do vídeo e vamos normalizar. Para compreender a norma, nós precisamos entender quem é essa instituição, o que é que ela faz, por que ela cria normas. Então é muito importante que depois vocês entrem lá no site da ABNT, pesquisem a ABNT, vejam o porquê, porque eles criam diversas normas para melhorar os produtos e processos que nós utilizamos através de vários contextos, seja produtos, seja sistemas, seja até a própria computação, celulares, enfim, tudo isso tem norma. Norma para indicar que aquele produto ele é de qualidade, tá bom? Então, o que é a ABNT? A ABNT é o Fórum Nacional de Normalização, por reconhecimento da sociedade brasileira desde a fundação em 28 de setembro de 1940 e confirmado pelo governo federal por meio de diversos instrumentos legais. Desde 1950, a ABNT atua na avaliação da conformidade e dispõe de programas para certificação de produtos
sistema e rotulagem ambiental. Esta atividade está fundamentada em guias e princípios técnicos internacionalmente aceitos e alicerçada em uma estrutura técnica e de auditores multidisciplinares, garantindo credibilidade, ética, reconhecimento dos serviços prestados. Então, no trabalho acadêmico, existem as várias NBRs, né? Tanto para o elemento pretextual, tanto para os elementos textuais, tanto para os elementos pós-textuais. E alguns elementos que assim compõem o seu TCC, por exemplo, citação e referência, tudo isso existe uma norma brasileira. E qual é essa definição? O que a ABNT fala enquanto definição? Atividade é uma atividade que estabelece a relação a problemas existentes ou potenciais, prescrições destinadas à utilização comum e repetitiva com vistas à obtenção do grau ótimo de ordem em um dado contexto. Consiste em particular na elaboração, difusão e implementação das normas. E o que seriam essas normas? As normas é o documento estabelecido por consenso e aprovado por um organismo reconhecido que fornece regras, diretrizes ou características mínimas para atividades ou para seus resultados, visando a obtenção de um grau ótimo de ordenação em um dado contexto. Qualquer norma ela é considerada referência idônea do mercado a que se destina, sendo isso usada em processos de regulamentação, de acreditação, de certificação, de metrologia, de informação técnica e nas relações comerciais cliente-fornecedor. As normas têm a contribuição enorme e positiva para a maioria dos aspectos de nossas vidas. Quando elas estão ausentes, logo notamos. São inúmeros os benefícios trazidos pela normalização para a sociedade, mesmo que ela não se dê conta disso. São exemplos de benefícios técnicos, econômicos e sociais obtidos com as normas em setores da vida e do trabalho. No caso, vamos citar um exemplo aqui, a padronização das roscas de parafusos para fixar as cadeiras, bicicletas para crianças e aeronaves, bem como resolve os problemas de reparo e manutenção causados pela falta de padronização, que antes era um grande problema para os fabricantes e usuários de produtos. Então, essa falta de padronização faz com que esses elementos ou serviços que a sociedade nos coloca para nós, ela cria risco para nossas vidas, enfim, para um trabalho. Imagine uma cadeira mal feita no seu trabalho, como é que queria acontecer? Ia quebrar, você ia cair, ia se machucar. Então, as normas são feitas para isso, para ter um grau de menos riscos, um grau ótimo de ordenação. E a falta desta normalização pode até afetar a própria qualidade de vida das pessoas com deficiência. Por exemplo, quando elas são barradas no acesso a produtos de consumo, transportes e edifícios públicos, se as dimensões das cadeiras de rodas e as entradas não forem padronizadas. Símbolos normalizados fornecem avisos de perigo e informações das fronteiras linguísticas. O consenso sobre os graus de diferentes materiais permite uma referência comum para fornecedores e clientes dos negócios. Um acordo sobre suficiente de variações de um produto para atender
As aplicações mais atuais permitem economias de escala com benefícios no custo para produtores e consumidores. Um exemplo é a padronização dos tamanhos de papel. A normalização nos requisitos de desempenho ou de segurança de equipamentos garante que as necessidades dos usuários serão atendidas ao mesmo tempo em que permite que fabricantes individualmente tenham a liberdade de projetar suas próprias soluções sobre como atender a essas necessidades. Protocolos de computadores normalizados permitem que os produtos de diferentes fornecedores conversem entre si. Documentos normalizados aceleram o trânsito de mercadorias ou identificam as cargas sensíveis ou perigosas que podem ser manuseadas por pessoas que falam línguas diferentes. A padronização de conexões e interfaces de todos os tipos assegura a compatibilidade dos equipamentos de origem diversas e interoperabilidade das diferentes tecnologias. Um acordo sobre métodos de ensaio permite comparações significativas de produtos ou desempenha um papel importante no controle da poluição, por ruído, por vibração, por emissões de poluente. As normas de segurança para as máquinas protegem as pessoas no trabalho, lazer, no mar e até mesmo no dentista. Sem um acordo internacional contido nas normas técnicas sobre grandezas e unidades métricas, as compras e o comércio seriam puro acaso. A ciência não seria científica e o desenvolvimento tecnológico seria deficiente. Então, no trabalho acadêmico, é da mesma forma. Imagine, eu vou deixar uma pergunta aqui para vocês. Imagine você pegar um artigo, uma dissertação, um livro, e esse livro estiver todo bagunçado. E vocês vão me responder aqui embaixo no nosso canal. Será que você leria até o fim? Ou você preferia ler um documento organizado, um livro organizado? Vamos supor que eu entregasse um livro aqui a vocês, ou entregasse um texto a vocês, e que esse texto estivesse com a letra grande demais ou a letra pequena demais, as informações desencontradas, as seções ou capítulos bagunçados. Claro que vocês não iriam ler. Então, reflitam sobre o que é a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, e a importância, o impacto que ela significa para as nossas vidas, tanto no contexto de trabalho, como no contexto pessoal, como no contexto acadêmico. Que são esses elementos pretextuais? É a capa, é a folha de rosto, a folha de aprovação, que são elementos obrigatórios, dedicatória, que é opcional, os agradecimentos, que é opcional, a epígrafe é opcional, resumos, listas, se necessário colocar, lista de ilustrações, lista de tabela, e sumário. A capa é um elemento obrigatório. As informações apresentadas, vocês devem seguir na seguinte ordem: nome da instituição, nome do autor, título, deve ser claro e conciso, identificando o seu conteúdo e possibilitando a indexação e recuperação da informação. Subtítulo, se houver, onde deve ser precedido por 2 pontos, evidenciando a sua subordinação ao título.
Número de volume, se houver mais de um, deve constar em cada capa a especificação do respectivo volume. Local, cidade da instituição, onde deve ser apresentado. Eu vou citar um exemplo aqui. Por exemplo, o meu TCC na época da graduação foi sobre patrimônio. Como foi que eu organizei esta capa? Vamos abrir aqui. Universidade Federal de Alagoas, Instituto de Ciências Humanas, Comunicação e Artes, que é o ISCHICA, que é o instituto onde a biblioteconomia faz parte, o curso de biblioteconomia, né? Ingrid Lopes Aves, que sou eu, Patrimônio Cultural e Material Gastronômico da Massagueira, do município de Marechal Deodoro, em Alagoas, em Caixa Alta, em Negrito. Na parte de cima tem a Universidade Federal de Alagoas, onde eu falei também Caixa Alta. Maceió, 2014, também Caixa Alta. E o único elemento que fica em negrito é o tema do trabalho. Uma dica aqui: quando vocês forem dizer qual a cidade de onde vocês estão fazendo esse trabalho, muito cuidado, porque tem algumas cidades que têm nomes duplos. Por exemplo, Viçosa, Minas Gerais, Viçosa, Alagoas, Belém do Pará, Belém, Alagoas, e assim sucessivamente. Então, quando vocês forem colocar no seu trabalho, aí vocês coloquem, por exemplo, Viçosa, Minas Gerais, embaixo o ano do término do trabalho de vocês. A fonte utilizada deve ser o Times New Roman, Arial, tamanho 12 centralizado. A capa não deve conter nenhum elemento, exceto os citados. Ela não possui numeração, pois não entra na contagem das páginas ou folhas do documento. Quando nós iremos iniciar a paginação, uma dica aqui importante, começamos a paginação a partir da introdução, tá bom? Em relação à encadernação, a graduação, a capa dura e a fonte das cores a ser definida pelo curso. Por exemplo, o meu curso era roxo, mas a gente não usava roxo. A gente ou preto, ou azul escuro, enfim. Mas era determinado pelo curso. A folha de aprovação, existe duas formas que algumas faculdades pedem para fazer. Com o nome folha de aprovação ou iniciando pelo autor. Eu, na época do curso, eu iniciei pelo autor. Então, meu nome, em caixa alta, 3 espacinhos, patrimônio, cultural e etc., que for o tema. A nota explicativa, né, que é o trabalho de conclusão de curso submetido ao corpo docente do curso de biblioteconomia da Universidade Federal de Alagoas para obtenção do grau ou do grau de bacharel em biblioteconomia e aprovada e o dia que você foi aprovada aí no seu TCC. Professora, nome da professora orientadora, ou mestre ou doutora, e a banca examinadora. Muito importante aí esses detalhes. E não esquecer desses professores assinarem, tanto o seu orientador como a banca examinadora. Resumo um elemento muito importante e obrigatório. Ele deve ter de 150 a 500 palavras e logo após o texto
devem ser apresentadas as palavras-chave e os descritores que são representativas ao conteúdo do documento. Elas devem estar alinhadas à esquerda, separadas entre si e finalizadas com um ponto. Exemplo: palavras-chave, dois pontos, continua, por exemplo, patrimônio material, ponto, gastronomia, ponto, e etc. E a apresentação é caracterizada da seguinte forma: deve estar presente o título no alto da página, centralizado e seguido o mesmo recurso tipográfico das ações primárias, assim como toda a parte textual. Deve ser apresentado em Times New Roman ou Arial, tamanho 12, justificado e com espaçamento 1,5. O sumário, elemento importante e obrigatório do nosso TCC, ele deve ser igual às seções que vocês elaboraram durante o conteúdo do seu trabalho. Vamos dar um exemplo aqui. 1. Introdução. 1.1 Problema de pesquisa. 1.2 Objetivos da pesquisa. 1.1.2 Objetivo geral. O que significa essa numeração que eu estou falando? É a numeração progressiva, estabelecida através da norma da ABNT. 1.1.1.2 Objetivos específicos e assim sucessivamente. Tudo isso que eu falei aqui, eu apresentei de forma coesa e concisa e de acordo com todo o trabalho desenvolvido. Não, se você colocar problema de pesquisa, coloque problema de pesquisa. Se no seu capítulo 2 está patrimônio cultural e material, coloque ele da mesma ordem no sumário. Pessoal, quando vocês forem fazer um trabalho que não souberem o que falar, por favor, não andem colocando coisas que não condizem com a norma da ABNT. Vou falar aqui o que eu vi, algo que eu nunca tinha visto na minha vida. Por exemplo, a pessoa colocou informações gerais, pesquisador principal, nome, CPF, endereço, e-mail, título da pesquisa, e colocou projeto da pesquisa, introdução, sem parágrafo, sem justificar, sem referenciar. Então, muito cuidado, não se deve jamais fazer esse tipo de coisa. Quando vocês forem fazer o trabalho de vocês, façam de forma organizada, para que quem for ler, ele entenda o que vocês estão querendo dizer. E vocês devem estar se perguntando, e que método é esse? Vocês continuem acompanhando os nossos canais, que em breve estarei falando sobre a metodologia dos trabalhos acadêmicos, ou seja, da normalização dos trabalhos acadêmicos. Acompanhe nossos canais através do Personal Bíblio, no Instagram, no Facebook, Personal Bíblio, e aqui no nosso YouTube. E mais na frente vocês vão descobrir que método é esse que nós vamos ensinar a normalizar em menos de 3 dias.